E aí, pessoal, estamos começando mais um podcast aqui do Pod Cartas. Hoje um tema maravilhoso. Você vai acabar esse podcast aqui, você já vai jejuar, você já vai orar, se trancar no seu quarto. E hoje o tema eu estou muito animado, que a gente trouxe pessoas totalmente envolvidas nesse assunto, que principalmente que vivem esse assunto. E eu tô aqui com meu mano Tainan. E aí, manão, certinho? E aí, Bill? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você vai estar assistindo esse podcast, mas a gente já quer dizer desde já que é uma honra ter você aqui com a gente. E ó, não se esqueça, tá? Já corre aí, já deixa um like, já deixa um comentário, já manda nos grupos, já compartilha e não deixa de fazer essa mensagem chegar a mais alguém. E hoje nós estamos aqui com eles, Pastor Rodrigo e Pastora Vivi, nossos amados pastores. Queria que vocês já se apresentassem, nos dessem essa honra de se apresentar. Para aqueles que não os conhecem ainda, né? Que vocês falassem um pouco de vocês, que vocês se apresentassem. É uma honra receber vocês aqui mais uma vez. Amém. Graças a Pai, gente, tudo bem? Prazer imenso estar aqui mais uma vez no podcast, né? Eu me chamo Rodrigo, sou casado com a Viviane, pai do Benjamin, do Joseph, da Zoe. Nós somos pastores auxiliares aqui na Igreja Cartas Vivas, né? Discipulados pelo pastor Alexandre, pela pastora Patrícia. E pra gente é um prazer imenso poder estar aqui de alguma forma, né? Também recebendo da vida de vocês, né? Aprendendo com vocês também nesse tempo. Acho que é isso. Vou deixar a Vi falar, né? Agora. Oi, pessoal. Como o Tainan falou, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas eu sou Viviane, né? Esposa do Rodrigo, mãe do Benjamin, do Joseph e da Zoe. Estamos aqui, né, na Igreja Cartas Vivas, auxiliando os pastores, Alexandre, Patrícia. A gente tem uma caminhada bem já de bastante tempo, né? Muito tempo de aprendizado, né? Eu acho que é isso. A gente, além de auxiliar aqui eles como pastores, a gente também está à frente da equipe de intercessão. É isso. Faltou alguma coisa? Não, tudo certo. Acho que o início, né? Acho que é melhor começar a gente falando um pouquinho sobre a oração na vida de vocês, né? Como que começou isso? Porque no início, quando eu aprendi sobre oração, para mim era só para pedir algo para Deus, né? Então, queria saber, né, como começou a vida de oração de vocês, para depois a gente vir no jejum, que eu acho que ninguém começa no jejum depois ora, né? O pessoal começa orando. E como é que vocês chegaram nessa vida de oração? Alguma experiência engraçada no início? Conta pra gente. A vida de oração, eu já tô há muito tempo no Evangelho, né? No último podcast que teve aqui, a gente falou um pouquinho assim da nossa caminhada, da nossa história. Então, praticamente assim, eu não nasci num berço cristão, mas convivi a maior parte da minha vida num lar cristão, né? Meu pai se converte, eu tinha 6, 7 anos de idade ali, mais ou menos. E aí, quando meu pai, ele se converte, meu pai é aquele cara que se converte pra valer mesmo, de verdade, né? Porque existe isso, às vezes a pessoa converte, fica ainda um tempo na inconstância, mas meu pai se converteu e imergiu, então ele também tinha essa cultura na vida dele. E eu comecei a aprender de casa, né? Todos os dias, sempre conto isso, né? Meu pai chegava à noite, ele fazia sempre isso. Lia a palavra, enrolava o cobertor nele, se ajoelhava na sala antes de dormir e ia orar. Então, ali, eu comecei a ter a primeira experiência com oração e ver que aquilo precisava estar na vida de um cristão, alguém que estava seguindo a Deus. Então a gente começa a aprender também na escola bíblica, na igreja, né? A igreja, ela é repleta disso, né? Isso acho que tá em todo cristão, né? Todo cristão, todo aquele que segue a Jesus, isso vira uma prática na vida dele, né? Aí com o passar dos anos, aí a Vi vai poder falar até um pouco mais sobre a questão assim do nosso envolvimento hoje, né, com a intercessão. Eu só estou separando as coisas em que sentido. A oração sempre teve, desde o momento que a gente se converte. O chamado para trabalhar com a intercessão diretamente, embora a intercessão não seja só para intercessores, seja para toda a igreja,
Mas aí ele se dá ao longo do tempo, da caminhada, do desenvolvimento. Aí eu vou deixar a Vi falar, pra ela ficar à vontade, assim, né? Eu falar pouco. Bom, diferente dele, né? Eu não nasci num lar cristão. Eu me converti aos 17 anos e fui da minha casa, no caso, né? Dos meus pais, meus irmãos. Eu fui a primeira a me converter, a convite de uma prima. Então, eu fui aquele dia à igreja. Foi engraçado o processo de conversão, assim, foi... Deus me cercou de todas as maneiras, né? Naqueles dias. E aí eu me converti, né? Nesse primeiro momento eu não tinha a menor noção de nada, né? De igreja, de Bíblia, de Jesus, de oração, menos ainda, de jejum, menos ainda. E graças a Deus naquela época, assim, eu fui cercada de pessoas muito comprometidas, né? Com Deus, assim. A gente sempre fala, a gente teve um líder que ele semeou muito isso, essa vida de jejum, de oração, líder de jovens na época. E, por exemplo, hoje... relacionado ao jejum, né? Quando a gente, né, naquela época de juventude, a gente fazia vários, né, propósitos assim extensos. Eu lembro que a gente ficou 6 meses, né, sem tomar refrigerante, e aí depois a gente acabou parando mesmo de tomar, e até hoje a gente não toma, assim, né? As pessoas acham que foi só uma escolha, não, mas começou com um voto. Enfim, então, aquilo ali começou a entrar na minha vida, né? Eu comecei a entender isso. A gente tinha uma consagração que era às 7 horas da manhã todo domingo, e é engraçado porque assim, eu não tinha muita... Eu tava aprendendo, né? Tava dando os primeiros passos, mas era engraçado que mesmo naquela imaturidade Deus falava muito comigo. E eu lembro que foi um período que houveram várias conversões, assim, né? Como eu vou explicar, gente? De cantores, né? Se convertendo e tal, e muitos deles não abandonavam, né, a vida que eles tinham, né, eles queriam ter essa vida dupla. E eu lembro que eu orava muito porque eu não queria aquilo para mim, né, eu falava assim, eu acho que uma vez que Jesus entrou na minha vida, tudo tem que mudar e tal, então eu orava. Enfim, ali, como o pastor Rodrigo falou, né, a oração já começou a fazer parte da minha vida, mas quando eu olho assim para alguns exemplos que a gente tem, era uma gota só, né? E aí foi seguindo uma experiência engraçada, né? Eu acho que essa experiência me faz sempre lembrar, assim, acho que... E o orgulho, não deixar o orgulho entrar, né? Eu lembro de uma experiência, assim, a gente tinha começado a caminhar com os pastores, pastor Alexandre, pastora Patrícia. Eu lembro que uma vez a gente estava na sala da casa dela, acho que eles tinham viajado, na época que ainda era... A banda não tinha igreja ainda, Cartas Vivas, e a gente estava na sala dela com algumas irmãs. E aí a gente começou a orar, né? A gente estava assim, algumas irmãs do círculo, assim, a gente começou a orar. E eu falei, meu Deus, eu já tinha um tempo de caminhada, né? Eu sabia orar, mas eu acho que eu não conseguia conectar, assim, o que o Espírito Santo quer que eu ore. E aí eu fiquei tão nervosa naquele momento que todas foram orando, quando chegou a minha vez eu travei, não consegui orar. E aí, assim, eu nunca me imaginei numa equipe de intercessão, assim, nunca me imaginei viver isso ou que Deus tinha isso pra mim, assim. E aí, nessa experiência, assim, eu não consegui orar. Eu lembro que a pastora Patrícia percebeu, aí ela, era depois de mim, ela começou a orar, né? E aí passou, depois já da igreja e tal, foi quando o pastor começou a falar isso, né? Que via isso na minha vida e tal, e começou a direcionar para essa área. E aí eu comecei primeiro, né, a conduzir, a estar ali com a equipe de intercessão. Acho que é mais ou menos isso. Vocês falaram um pouco de oração e de intercessão. O pastor Rodrigo até citou que intercessão é para toda a igreja, né? Mas nós sempre ouvimos sobre homens de oração, mulheres de oração, e também desse lance de, cara... É uma pessoa só que é para ser chamada como uma pessoa de oração? Ou o que eu quero chegar qual a diferença do intercessor para uma pessoa que ora normal? Qual a diferença da intercessão para oração? E, poxa, a intercessão são só para vocês, sabe? Por que toda a igreja é chamada para intercessão, não somente algumas pessoas, os homens de oração, mulheres de oração? Eu acredito que todos nós fomos chamados para esse lugar, mas como vocês conseguem explicar melhor isso?
Fala, Vi, assim eu falo depois, que aí eu posso falar até na questão do âmbito mais para a igreja, se pode falar específico. Então, todos nós somos intercessores, Isso. né? Exercemos esse sacerdócio, né? Então, todos nós somos intercessores. Eu acredito que algumas pessoas específicas, elas vão servir, né? Elas vão funcionar especificamente nessa área, né? Algumas pessoas, eu lembro que o pastor Alexandre, ele usava uma frase que era assim, tem uma veiazinha, né, diferente, assim. Eu acho que existem sim essas pessoas, mas com certeza a intercessão é para toda a igreja. A gente precisa compreender uma coisa, né? Exatamente como a Vi falou. Existem pessoas que vão se dedicar a fim de uma forma mais característica a isso, a fim de guiar também, né? Até acho que nunca deixar que essa chama venha se apagar no coração da igreja também e mostrar também que isso é essencial. Eu vou te dar uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, pastor Alexandre. Isso eu lembro, né? As primeiras mensagens, quando a gente viajava, ele pregou sobre isso. E ele citava sempre a passagem que Jesus, né? Que falava assim, Jesus falava assim, cara, eu vim para cumprir a lei, eu não vim eu vim para cumprir. Então a gente pensa assim, antes de Jesus existiam sacerdotes, né? E aí depois de Jesus? Aí você pensa, poxa, aquela prática, ela está abolida? Não, o que Jesus fez? Ele amplificou. Hoje nós em Cristo Jesus, a imagem e semelhança dele, nós nos tornamos sacerdotes como ele é. Então, por exemplo, quando a gente estava conversando aqui, eu lembrei até dessa passagem de Hebreus 5:7. E fala o seguinte: Jesus Cristo ofereceu orações e súplicas a Deus com lágrimas em alta voz durante seus dias de vida na terra. Você está entendendo? Jesus, ele é um modelo, cara. Para todos nós, ele é um modelo para a igreja. Então, o sacerdócio de Jesus não é apenas para uma equipe específica, é para uma igreja inteira. Para uma igreja inteira. Aí eu te falo, a intercessão e a oração, olha como Jesus viveu os seus dias na terra. Com súplicas, com orações. O seu ministério se deu com essas características. Então é para todos nós. Uma coisa que era muito latente na igreja dos primeiros dias é que eles permaneciam o quê? Nas orações, na comunhão, no partir do pão. Cara, era uma igreja que orava. Todos, isso não era apenas... Essa prática não era uma coisa apenas dos apóstolos. Eles estavam aprendendo com eles, mas era algo de toda a igreja. Uma das grandes dificuldades que nós temos nos tempos de hoje é o seguinte... Isso era culturalizado. Você orava, por isso que a palavra nos ensina sobre orar sem cessar. A gente precisa ter uma conexão direta com Deus o tempo inteiro. Só que hoje a gente fica, por exemplo, assim, preguiçoso, né? A gente pensa que exercer nosso sacerdócio é só quando nós vamos ao culto ou quando nós vamos à igreja. E às vezes a gente só ora nesses ambientes. Mas a oração, ela precisa lidar em todos os momentos da nossa vida. Cara, você vai pegar qualquer... Por que esses grandes homens de Deus, como você falou aqui, e tem vários, que foram usados por Deus, seja os apóstolos, sejam homens que vieram depois deles, pessoas mais contemporâneas, foram homens de muita oração, porque isso é um pilar na vida de um cristão, isso é para todos. Você não pode, se você se escorar apenas assim, cara, na minha igreja eu tenho uma equipe de oração, eu tenho uma equipe de intercessão e eu não vou orar. Eu vou te falar, cara, a gente vai ficar vulnerável, a gente não está seguindo isso que Jesus viveu, que o modelo viveu. A gente precisa entender que quando Jesus ele se deu nessa vida aqui de Hebreus 5:7, ele não criou um modelo apenas para uma equipe de intercessão da igreja. Aqui é um exemplo para toda a igreja.
Eu acho que se a gente pode falar um pouquinho de funcionamento, né? Por exemplo, muitas vezes, assim, enquanto alguém está pregando, a gente tem intercessores intercedendo, tanto pela igreja quanto pela palavra, né? Se tem um evento, a gente tem... Então, existe essa questão do funcionamento, mas o grande problema é quando se terceiriza, tipo assim, como o pastor Rodrigo falou, né? Não, lá tem uma equipe de intercessão, a igreja tem uma equipe de intercessão, e aí não preciso me preocupar com isso. Não, isso é uma responsabilidade de todos nós. Mas nós estamos servindo ao reino dessa forma, né? Assim como a gente tem, por exemplo, durante o culto, você tem a diaconia que serve, você tem a equipe de arte que serve, a equipe de mídia que serve, a gente tem a equipe de intercessão que está ali servindo, intercedendo, né? Não só durante, mas antes, durante, depois, a gente está, né? E uma coisa assim que é muito importante, até isso tem sido falado aqui na Escola do Discípulo, aqui na igreja, né? A pastora Alexandre começou falando sobre isso na primeira aula, e na outra aula, né, que foi semana passada, a gente ressaltou sobre isso, que é o seguinte: oração, mais do que uma petição, ela é relacionamento. Entendeu? É relacionamento. Orações atendidas são orações que estão em concordância com Deus. E para você orar em concordância com Deus, você tem que conhecer a Deus, você tem que desfrutar desse, você tem que ter intimidade com Deus. Porque senão a gente vai entrar naquilo assim, poxa, a gente corre o risco de não ter orações atendidas porque nós não estamos orando alinhado com o céu. Eu vou te falar, gente, isso requer tempo, requer dedicação. Sabe, ser doutrinado. Você precisa existir um lugar, isso precisa ser uma cultura na nossa vida, todos os dias da nossa vida. Eu te falo, o diabo sabe disso, por isso que todos nós vamos enfrentar grandes lutas em desenvolver uma vida de oração. Por quê? Se uma igreja, se um cristão, ele começa a crescer nisso, você pode ter certeza que se torna uma grande ameaça no inferno, porque você tem o poder de ligar na terra como é no céu. Deixa você fazer uma oração que ela é atendida, né? Eu gosto muito de citar a passagem, a gente sempre conversando aqui na igreja, a gente fala disso, né? A passagem de Elias no Monte Carmelo. Cara, ele faz uma oração muito rápido. Talvez se você ler o versículo ali, poxa, você vai levar nem 5 segundos para poder ler aquele versículo. Mas era algo totalmente alinhado. Quando ele fala assim, Senhor, mas ele sabia, olha só, ele sabia o que estava no coração de Deus. Ele sabia que o coração do povo tinha se corrompido, tinha se desviado, o sacerdócio estava corrompido naquela época. Então ele fala assim, Senhor, para que outra vez o coração do teu povo se volte para ti. Responda com fogo. E cara, o fogo desceu e consumiu o altar. Eu creio que ele não ficou o dia inteiro como os profetas, sabe, de Baal ali, como clamando. Não, foi rápido. Ele falou e aconteceu. Tum, pá, aconteceu. Mas a gente precisa entender que uma oração assim tão concisa, com uma resposta tão rápida, ela requer muito tempo antes de intimidade. A gente precisa olhar os anos que se antecederam. Elias foi para um lugar em Deus, ele foi forjado, sabe, ele conhecia, ele não teve. É aquilo, cara, às vezes a gente quer arar a terra, plantar e colher em minutos. Não se ara a terra, não se planta e não se colhe em minutos, leva tempo. Sabe, conhecer a Deus requer intimidade, requer relacionamento. Ele orou a coisa certa, ele sabia o que Deus queria, mas isso requeria um tempo da vida dele. E é isso que nós precisamos entender como irmãos em Cristo, como corpo de Cristo. Isso vai requerer o teu tempo, vai requerer que você entre num ventre de Deus, quarto secreto, e busca de Deus nisso, para desenvolver.
Isso aí. A gente pergunta, senão só a gente vai falar. Mas, pô, esse que é o importante. Pô, acho que algo que eu acho muito maneiro da oração é que hoje com essa tecnologia toda, se a gente tem um tempo pra ficar no celular antes de dormir, né? Não tem que lance, não pode ter meia hora de tela antes. Eu acho que pra orar é a mesma coisa, porque quando eu tô mexendo no celular, decido, vou orar, eu devo ficar uns 15 minutos tentando orar e a minha mente ainda tá acelerada. E acho que muito pra galera que tá chegando agora na oração, aceitei Jesus, sei lá, domingo, quero começar a orar. Tipo, eu sei que não é uma receita de bolo. Com certeza. Mas qual é a instrução, assim, pelo menos pra um começo? Que eu acho primordial. Pô, pelo menos eu tenho um norte, assim, que tá bom, como eu começo a orar? Acho que seria muito legal ter uma visão sobre isso. Cara, assim, o que te leva a orar, né? Primeiro, a oração é um relacionamento, é uma conversa, né? Você está se relacionando, como o pastor Rodrigo falou, você está se relacionando com Deus. Acho que a gente não pode ir para a oração somente assim, cara, eu quero poder, quero essas experiências. A gente precisa para a oração, eu vou para a oração porque eu amo Deus, cara. Porque eu quero ouvir Ele, eu quero me tornar sensível, eu quero estar com Ele. Eu acho que esse é o desafio. Tem momentos que você vai ter que enfrentar esses 15 minutos aí de guerra na sua mente. É isso mesmo, de guerra na sua mente. Mas persevera ali. A gente sempre fala assim, põe um louvor, lê a palavra, começa a orar. Guerreia, mas luta. O problema é que a gente desiste muito fácil. A gente não persevera naquele lugar até que ele venha, né? A gente canta que vai clamar até que ele venha, mas no nosso tempo devocional, nosso tempo íntimo, a gente não persevera. A gente existe, a gente é vencido pelo sono, a gente é vencido pelas preocupações ou esses ataques na nossa mente. Muitas vezes a gente desiste, mas a gente precisa perseverar. Inúmeras vezes, assim, eu já fui para esse lugar de oração. E essa guerra, assim, esse ataque inicial, né? E você vai ali, Senhor, me ajuda, eu preciso te ouvir, eu preciso te conhecer mais, eu preciso estar mais sensível ao Senhor, eu preciso da sua presença. E você começa ali, de repente, às vezes que é como se algo rompesse, sabe? E você vai. Então, se é um conselho, vá. O pastor Alexandre sempre fala, né? Oração tem hora, tem lugar, né? Isso. Então, assim, separe. A gente tem o hábito de achar que a gente tem tempo para tudo, menos para Deus. Isso porque Deus não é uma prioridade pra gente. O relacionamento com Deus não é uma prioridade. Então, a gente precisa priorizar o Senhor, né? Nem que você durma menos, nem que você coma menos, nem que você fique menos no celular. Enfim, mas dedique tempo ao Senhor. Eu tenho certeza, assim, uma vez um irmão falou assim, poxa, mas, cara, o dia passa muito rápido, quando eu vejo já tá acabando o dia, cara, eu não consigo, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso. Eu falei, irmão, é mentira. Você tem tempo, se você observar, peça ao Senhor me mostra, me ajuda a administrar o meu tempo. Mas o Senhor precisa ser a prioridade para mim, onde eu posso, como é que eu posso fazer? E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te mostrar. E às vezes é isso, a gente não quer acordar mais cedo, né? Eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas teve um irmão chamado Joseph alguma coisa, eu não lembro o sobrenome, e ele disse o seguinte, que ele acordava às 3 horas da manhã, às 3 ou 4 da manhã todo dia para orar. E se ele escutasse os comerciantes trabalhando antes dele acordar, ele ficava indignado, porque ele falava assim, o meu mestre é mais digno do que o mestre deles. Sabe, a gente precisa ter essa gana, esse fogo dentro de nós. Eu acho que a gente, como a gente fala, né, eu brinco com meus filhos, a gente às vezes é muito Nutella para oração, a gente negocia muito, cara, muito. E assim, cara, é Deus, a gente precisa experimentar Deus, a gente precisa conhecer dele, a gente precisa ouvir o Espírito Santo. Eu acho que se tira o Espírito Santo, tira Deus, não sobra nada da gente. E a gente precisa lembrar de onde ele nos tirou. Cara, eu não sou nada sem ele, eu preciso viver isso, eu preciso experimentar. E é engraçado que assim, cara, os dias vão passando, sabe? Eu me converti com 17, hoje eu tenho 41. E eu falo assim, cara, eu acho que eu já perdi muito tempo, orei muito pouco. E o tempo passa rápido demais. E a gente vai sendo sufocado, a gente vai sendo atropelado por esse monte de coisa, né? E quando a gente vê o tempo passa, a gente não sabe se a gente vai ter amanhã ainda.
Então é hoje, dedique hoje, tenha tempo, ouça ele, fique indignado se você não ouvir Deus, né? Uma vez eu ouvi um irmão falando assim, irmão, se os céus estão em silêncio, comece a chorar e clamar, porque a gente precisa ouvir Deus, né? Então é isso. Se alguém tá ouvindo, né, é novo na fé, cara, ame Deus, ame Jesus, busque ele, assim, vá para esse lugar de oração. Não só porque você quer ver só milagres, ter poder, viver. Não, cara, porque você quer se relacionar com aquele que te amou primeiro. É perfeito isso. Isso é o que precisa ser a sede do nosso coração, né? Querer estar com Deus. Uma coisa que me ocorre, até enquanto a Vi estava falando, a gente vive numa época, gente, que vai precisar ter o esforço. Essa é uma época como nenhuma outra houve antes, entendeu? Talvez em tempos passados, digamos assim, as pessoas teriam menos atrativos, né? Menos coisas competindo com esse lugar. Mas não significa que não era fácil. Hoje, a gente tem muita coisa. Realmente, assim, hoje o celular, como você falou, dentre tantas outras coisas de entretenimento, e a velocidade com que as coisas acontecem hoje no mundo, elas tentam nos roubar. Quando a gente vê, o tempo já foi, nos cansa também, né? Porque chega uma hora que seu corpo está esgotado, você, precisa também de ter o descanso. Então isso aí, a gente sabe que já tem. Mas o que eu e você nós precisamos também nos apoderar é que para esse tempo Deus nos escolheu. Você poderia ter nascido, cara, em outra época, mas você nasceu nessa época, você nasceu nesse momento. Então, tipo, cara, o que é do céu, o que é do Espírito, não se dobra a nada. O que é do Senhor, ele tem o poder, a vida no Espírito tem o poder, cara, para subjugar qualquer coisa da carne. E a igreja não pode esquecer disso. O poder de Jesus, as ações, as palavras de Jesus, elas não são apenas para uma época específica, cara. Elas são atemporais, elas continuam tendo sua essência até nos dias de hoje. Eu vi esses dias eu vou ainda concluir a minha fala, mas só para um exemplo, eu vi na época acho que foi em Gana, 1972, um grande evangelista chamado T.L. Osborne. Ele se moveu muito em milagres e cura, prodígio. Ele foi um dos primeiros a fazer grandes conferências assim na África, com milagres, cura, prodígios e sinais. E eu me lembro que eu vi uma pregação dele, ele trazendo uma palavra muito simples sobre milagres, cara, sobre cura. E ele chegou e falou assim, o mesmo Jesus que curou naquela época, ele cura hoje. Sua palavra tem poder para curar hoje. Gente, você sabe o que é você levantar um menino, ele não foi curado da cegueira, que não tinha olhos e os olhos brotarem para fora. Você está entendendo? Então, por que eu estou contando isso? Porque a palavra de Deus, ela continua tendo a mesma eficácia, o mesmo poder. E quanto mais aumenta a dificuldade, maior é a carga de poder também para você vencer isso. Agora, eu quero voltar no ponto que você falou, poxa, para quem está começando, né? A pessoa que está começando, quando a gente se converte ao Senhor, quando a gente aceita Jesus, a gente faz isso debaixo de uma convicção profunda. Mas, por exemplo, você está pronto para exercer tudo aquilo que Deus tem na sua vida? Não. Porque é uma conquista. É uma carreira. Por isso que Paulo, né, completei a carreira. É processual, é um processo. Aí, poxa, algumas orações, né? Poxa, conectar uma oração, meu irmão, Deus pode fazer. Eu não quero limitar o poder de Deus a isso. Deus pode pegar uma pessoa aqui, talvez, sem saber quando a gente lê a fé não fingida, né? Aquele documentário, tem irmã
Que ela fala, gente, Sim. eu não sabia ler a Bíblia. E olha só, e Deus me... a ação do Espírito me ensinou. Então, assim, Deus ele pode fazer isso. Mas, por exemplo, a oração de uma pessoa que, poxa, já é um intercessor durante muitos anos, cara, Deus foi trabalhando aquilo, né? Saber conectar coisas, saber discernir o ambiente. Não é esse o ponto, ainda para quem está começando. Mas sabe o que eu acho belo, cara? Que assim, para quem é novo, isso também não é uma desculpa para você assim, cara, eu não sei como orar, então não vou orar. Cara, nenhum de nós sabemos como exatamente convém. A gente precisa do que ela falou, a gente precisa do Espírito Santo. Vocês um dia serão pais. Desculpa, gente. Eu sou pai. Cara, é muito bonito. Hoje eu tô com um filho de 10 anos, ele tá no período de pré-adolescência, então ele faz muitas perguntas, assim, coisas novas acontecendo. Mas eu fico olhando assim, quando você pega uma criança que ela tá aprendendo a falar, por mais que ela fale errado, por mais que ela não conecte as coisas certas, é a coisa mais bela, o coração do pai, cara, ele se alegra com aquilo, sabe? Ele fica feliz, você sabe por quê? Porque não existe performance. Existe pureza, existe inocência. Eu vou te falar, cara. Você fazer uma oração em grupo é uma coisa, porque assim, às vezes você tá ali, você acaba entrando um pouco nisso, porque você tá orando para você e você tá pensando no que você tá orando para as pessoas poderem ouvirem, mas a oração íntima, a oração de um quarto secreto, meu irmão, você vai surpreender Deus. Você vai pregar para Deus? Você não vai. Não. Deus já sabe de tudo. Então, esse é o melhor lugar. Quando a gente até sabe pouco, a gente é inocente, talvez a gente não saiba, mas a gente não tem performance e sai aquilo que tá no coração, cara. Deus te ouve e ele vai te forjar, ele vai trabalhar na sua vida, porque é um ambiente também desprovido de uma vitrine de dons e talentos. Não existe isso ali, não existe uma performance diante de Deus. Então eu queria dizer também que esse lugar é um lugar, cara, maravilhoso, porque você pode conversar com Deus e eu não sei o que acontece, às vezes no passar dos anos, às vezes a gente perde também esse local de conexão. Outro dia eu estava conversando com meus filhos e eu falei assim para eles, eu lembro que quando eu comecei a ir para a igreja, que meus pais, comecei a caminhar sozinho, eu morei em Queimados, né, praticamente a minha grande parte da minha vida. Hoje já tá chegando quase a metade da minha vida, porque dos anos que eu tenho de vida, porque eu praticamente deixei a frequência ali com 20 e poucos anos e comecei a caminhar mais aqui pra cá, né, mas lá quando eu tinha 12 anos de idade, mais ou menos, era um lugar relativamente assim, tranquilo, né? De boa, você conseguia andar na rua, os pais deixavam, então eu ia para a igreja sozinho. E eu me lembro que naquela época ali era o começo, cara. Tinha alguns anos que minha família, meu pai tinha se convertido, e eu lembro que os meus melhores momentos de oração que eu tive assim com Deus, eu lembro que eu estava caminhando para a igreja e eu começava a contar os sonhos para Deus que tinha no meu coração. Cara, eu tinha a sensação que tinha alguém do lado da rua, sabe? E simplesmente falava do meu jeito e contava isso, aquilo, tal. E às vezes, cara, hoje o dia foi assim. Eu senti o coração preenchido, sabe? Então é isso que eu tenho para falar para aquele que é mais novo. Não deixe, como a pastora Vivi falou, não deixe de estar nesse lugar com toda a simplicidade. Não fique preocupado com uma performance, orar uma oração que vai impressionar a Deus. Cara, nós precisamos ouvir. Mas começa a conversar como um bom pai que te ouve, como aquele que está vendo uma criança aprender a falar e conversa com teu pai. Algo que eu deixaria, sim, um conselho, que isso abençoou muito a minha vida, assim, para aprender a orar. Gente, orem a oração do Pai Nosso. Se você não
eu sei que não é uma vã repetição, mas se conecte com essa oração. Existe um significado muito profundo dentro dessa oração, mas talvez levaria assim muito tempo para a gente, tudo que a gente pode aprender com aquilo, e ainda vai ter mais coisas. Mas aprenda essa oração. Nem que todos os dias você ore: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, e tenha aquilo na sua vida, e a partir dali você vai conversando com Deus, você vai falando. Mas essa é uma oração que vai nortear muito da nossa vida, e muito, muito, muito também o futuro. A gente precisa ter isso. Então, assim, aquele que está aprendendo, comece orando a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E aí, aos poucos, você vai sendo trabalhado pelo Senhor. A gente está falando, a gente vai em oração e intercessão, e a gente, né, vai lá e cai. Talvez, assim, acho que a grande maioria deve saber, mas, por exemplo, a oração, ela tem 3 níveis, né? Quem estava aqui na escola do discípulo ouviu, né? Que é quando eu vou a Deus e Ele é o centro da minha oração, né? Eu vou a Ele em adoração, em ação de graças, em louvor, né? Tem tudo isso dentro. A gente vê muito os salmistas, né? Fazendo isso, né? Existe o segundo nível, que é o nível onde eu sou o centro, onde eu coloco as minhas petições, as minhas súplicas, né? Você vê até no próprio Pai Nosso. Você vê: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha ao teu reino. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? E aí depois, o terceiro nível são os outros como centro, que aí é a intercessão, né? A intercessão é quando você se coloca, né, entre 2 lados, no caso, né? Então você vai até a Deus e a sua intercessão é pelo próximo, pela outra pessoa, né? Então, só para ficar claro, porque às vezes, como a pergunta foi para pessoas que estão começando agora na fé, sobre essa vida de oração e tal. Então, a intercessão, não existe uma intercessão assim, coerente, vamos dizer assim, se você, primeiro, não tem uma vida de relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, e também se você não busca a palavra, conhecer a palavra, né? Então a intercessão, ela precisa, porque a gente não pode interceder baseado apenas no que a gente vê. Exatamente. Nas notícias, sabe? Nas informações. A gente precisa interceder baseado o que Deus diz sobre isso, que Jesus está intercedendo diante do Pai agora, né? O que a palavra fala sobre isso. Então, para eu interceder, eu preciso estar muito conectado, entender o Senhor, ouvir o Senhor, sabe? E a gente vê também que, assim, o tempo, né, digamos, eu não vou entrar exatamente nesse assunto, mas aquilo que é espiritual, ele vai à frente. Não que ele esteja desalinhado com o nosso tempo, mas quando acontece aqui, já foi. É interessante que tem algo que o senhor me ensinou, e eu vejo o senhor ensinar às vezes para as pessoas, assim, que é, como vocês falaram sobre orar segundo o coração de Deus. O senhor deu um exemplo uma vez sobre se mover como Deus se move, né? Sobre orar aquilo que está no coração de Deus e se mover como o Senhor se move. Uhum. O senhor deu o exemplo de Moisés, né? Que primeiro Deus diz a ele para ferir a rocha, né? E ele fere a rocha. Depois falar a rocha, ele fere a rocha, né? Isso. Por ele estar talvez desalinhado ali com aquilo que Deus estava mostrando a ele. E é interessante que vocês vão destacando algumas maneiras e alguns modos e desmistificando coisas também para muitas pessoas. E eu também quero perguntar agora a respeito da outra fase, né, que a gente pensou em dividir aqui, sobre o jejum, sabe? Tipo, como vocês se viram introduzidos nessa área, como vocês já perceberam, porque talvez para muitas pessoas também pode ser algo esporádico, né? Algo, vou jejuar quando for alguma situação específica, mas a palavra diz, o Senhor diz quando jejuarem, né? Então é algo contínuo, né? Não é algo quando acontece e depois talvez você
Volte a jejuar. Como foi para vocês serem introduzidos nessa área, assim, sabe? Quer falar, Vi? Pode falar. Assim, graças a Deus hoje, isso também gera... A gente precisa entender que isso gera um senso de responsabilidade muito grande no que eu vou falar aqui agora para nós. Acredito que para nós, para toda a igreja, né? Talvez há muitos anos atrás, a gente sempre teve muito essa cultura de você orar na igreja, sempre aconteceu, mas talvez não era tão falado assim sobre jejuar. Mas hoje você tem muito ensinamento, você tem muita coisa, é um assunto, né, muito falado. Graças a Deus, assim, o mundo hoje é um mundo mais globalizado, então você tem acesso a literaturas, a tantas outras coisas. Então, tá mais assim que evidente, pô, não tem desculpa, né? Isso precisa estar incutido na vida de um cristão. Na vida, não é porque você tem um ministério não, cara. É porque você anda com Cristo, você é um discípulo de Jesus. Entendeu? Enquanto Jesus estava aqui na terra, os discípulos não precisaram jejuar, porque o noivo estava com ele, mas Jesus, ele falou assim: mas virá um dia em que o noivo será tirado e eles vão precisar jejuar. E esse é o nosso tempo. Entendeu? A presença de Jesus está aqui, mas eu digo assim, a presença física, como naquele tempo, Jesus ascendeu aos céus. Então esse é o tempo que eu e você agora nós precisamos praticar aquilo que Jesus fazia. Jesus não jejuou só nos 40 dias no deserto, e com certeza antes dos 40 dias ele teve uma vida de jejum e de oração, né? E depois ele a manteve pós isso. Eu comecei com o jejum porque eu acredito que como todo cristão começa dentro da igreja, né? Existe o propósito coletivo que a igreja levanta. Sim. Poxa, o ministro da igreja, né, o pastor, ele pega, gente, a gente está diante de grande desafio e tal, para esse tempo, Deus tem nos chamado, vamos jejuar. Então você tem esse nível, né, de jejum coletivo. Então eu via alguns momentos isso acontecer. Pô, vai ter uma festividade, vamos jejuar. E como no começo, eu pensava também, cara, jejum é só para esses momentos Sim. específicos, né? Para alguma coisa, para alguma bênção, algo que você... Mas era um começo. Era um começo. Hoje a gente sabe que não é só para isso. Entendeu? Hoje a gente sabe que jejuar precisa estar na nossa vida. Você sabe por quê, gente? Se você não estiver humilhado diante do Senhor, se você não for humilde, e a gente precisa... O que eu vou falar aqui agora, olha só, a raiz do pecado lá em Adão, o veneno que o diabo destila no coração deles é o quê? É o orgulho. Pensar que nós podemos fazer alguma coisa sem Deus. Nos anteciparmos a Ele. E não é. Tudo que nós precisamos fazer é na dependência do Altíssimo. Totalmente dele. Então, poxa, esse veneno entra na humanidade, isso percorre, e realmente o pastor Alexandre até fala assim, cara, existe um diabo que é pior do que o Satanás. Que é o quê? É o eu, cara. É o orgulho. Pô, isso aí é o problema das guerras, de tudo que nós, né, que vivemos de desafio. E é onde, assim, o diabo, ele utiliza disso para poder se sobrepor, né? Porque o diabo, o poder dele é aquilo que nós damos para ele, cara. Você tá entendendo? Só que, ó, escuta o que eu vou te falar agora. Só que como Jesus, ele destrói, ele ridiculariza essa estrutura, ele acaba e ele cria um pilar totalmente novo. Algo que nós nunca deveríamos ter saído. Cara, Filipenses 2,5 fala que ele se esvazia, se torna servo e ele se humilha, sendo obediente.
cara, olha como é que ele vê. Humilde, a humildade. Cara, sem humildade, sem essa humilhação, nada que é do céu vai nascer dentro de você. Nada que é eterno vai criar vida dentro de você. Nós precisamos dessa condição de dependência, de estarmos humilhados diante de Deus. Aí vai entrar o que eu vou te falar. Cara, o jejum, ele é algo poderoso para nos levar a esse lugar. O jejum é um presente de Deus que Deus nos deu para afligir as nossas mentes. Sabe? Para afligir. Eu esqueci exatamente a passagem de Levítico que fala sobre isso. Está aqui anotado, eu posso até depois citar, né, para vocês, né? Vocês vão afligir a sua mente, né? Vocês vão se humilhar diante de mim. Olha, todas as vezes que o povo precisa se conectar com Deus, ele precisa ir numa condição de humildade, ele precisa estar humilhado diante do Senhor. E quando ele fala, nesse contexto, que ele está falando ali sobre o Yom Kippur, está falando sobre jejum, sobre esse não comer, sabe? Essa abstinência. Hoje a gente tem muitos jejuns contemporâneos, né? Assim, jejum de Instagram, jejum de Facebook, jejum de televisão, jejum da Netflix. Teve um amigo meu na escola uma vez, ele tinha acabado de se converter. Aí, só que nem todo mundo era convertido. Sim. Aí ele entrou na sala de aula e não falava com ninguém. Jejum de palavra. Aí não falava com ninguém, escreveu jejum de palavra. Eu tinha acabado de me converter também. Aí os meninos, rapaz, o Tainan nem faz isso. O Tainan, o Caio tá falando com ninguém. Cara, deixa ele, cara. Deixa o cara. E assim, gente, eu entendo. E, poxa, se é isso de alguma forma, né? Se você ficar sem o Instagram, isso vai te conectar mais com Deus. Cara, beleza. Mas o jejum, assim, talvez o jejum mais padrão, mais bíblico é esse, ao qual nós vamos nos abster um tempo do alimento, entendeu? De coisas, né, desejáveis. Vamos nos separar ao Senhor. Depois eu falo sobre essa questão de você jejuar, você ser conduzido pelo Espírito Santo para poder fazer isso. Mas a princípio é isso. Eu quero dizer que quando você faz isso, automaticamente, você faz um jejum desse, você já vai mexer com a sua carne, você já vai mexer com seus ímpetos, você já vai afligir, sabe, a tua mente. Você quer ver? Eu há um tempo atrás, brincando, eu falava sempre com a equipe aqui, que a gente tinha um treinamento, né, com diáconos e obreiros nessa parte sobre equipando com o jejum e com a oração, né? A gente sempre falava assim, cara, você quer ver realmente assim, se você, meu irmão, se a tua alegria tá no lugar certo, tá em Deus. E eu falava o seguinte, cara, a gente vem pro culto. Eu não sei se só comigo já aconteceu isso ou se acontece com vocês. Você vem pro culto, ser abençoado pro culto. Palavra maravilhosa, tremendo, tudo isso. E aí a gente fala assim, cara, Deus, tu é tudo. Só que aí quando termina o culto, a gente assim, agora eu vou pra casa. Às vezes a gente tá até no culto pensando assim, hoje vai ser bom pra caramba, porque, sobrou aquele pudim do almoço, sobrou aquela... Caraca, hoje foi aquela carne assada com lasanha, hoje tá maravilhoso, a presença de Deus no culto, quando chegar em casa, vai estar aquela carne assada, vai estar aqui... Ou aquele pós-culto, né? No pós-culto, sabe? Vai estar aquilo lá me esperando. Aí eu sempre falava assim, gente, experimenta sair do culto em jejum. E tipo assim, cara, tu vai chegar em casa, tu não vai comer nada, tu não vai assistir nada, tu vai ficar em jejum e tu vai orar. Aquilo dali já começa a criar um parâmetro. Assim, eu sei que pode parecer extremo, mas realmente começa a trazer um filtro. Será que a tua alegria tá 100% completa em Deus? Porque quando tu lidar com isso, tu já fica assim, meu irmão, que tédio, que eu... Você começa a ser esticado. Você tá entendendo? Você começa a ser... Por quê?
isso começa a trabalhar. Eu tô falando de uma coisa assim, mas isso começa a trabalhar você, começa a trabalhar nos seus ímpetos, começa a trabalhar nas suas emoções. Automaticamente, o que isso está acontecendo? Existe algo ali que já está te aproximando de Deus. Um tempo atrás eu ouvi uma palavra, né? Foi até do pastor Luciano Subirá, que ele escreveu um livro, né? Sobre jejum. A galera gosta pra caramba. A cultura do jejum? Isso. Que, assim, pô, o livro já até vendeu aqui na igreja, já na lojinha aqui da igreja. E aí, por isso que eu tô falando aqui também, que eu sei que é bacana, porque passou pros nossos pastores. E ele contando, né, um exemplo dele, ele até fala, cara, que ele era uma pessoa extremamente, né, ele é bem colérico. E ele sempre precisou lidar com isso, com essa cólera dele, essa coisa desse ímpeto, porque tá na personalidade dele. E ele falou assim que quando ele fez o primeiro jejum de 40 dias dele, no final, ele tava manso, cara. Você tá entendendo? Ele nunca tinha lidado com essa realidade. Aquela coisa que era um calcanhar de Aquiles nele estava sendo sobreposta por algo que está na palavra de Deus, por um fruto do Espírito que estava, sabe, que estava rompendo na vida dele. E ele falou assim, cara, jamais achava que era possível. Nesse caso, ele experimentou alguns levam anos para experimentar, através da obediência, da prática, de outras disciplinas também. Ele conseguiu se aproximar através de uma entrega em jejum em Deus. Então, quando eu estou citando esses exemplos, essa coisa do pós-culto, que é engraçado, é porque isso vai trabalhando o teu interior e a sua carne vai gritando menos, e aí você vai ficando também mais sensível à voz de Deus. E aí isso te ajuda, que isso começa a te ajudar. Primeiro, porque você tem menos vozes competindo dentro de você. Quando você ouve a palavra, você começa a ouvir mais o Espírito. Aquilo, você começa a provar de um deleite de Deus. Automaticamente, se Deus começa a te conduzir em oração, você está mais sensível àquilo que está acontecendo. Acho que é isso, assim, deixar vocês falarem. Uma das perguntas, né, dentro da pergunta, ele perguntou quando que começou essa prática, né? Acho que até no início eu falei, desde a juventude, né? No meu caso, desde a minha juventude. Ele se converteu aos 9 anos, então acho que começou antes, né? Eu comecei ali novinho. Claro que, como você tá ali na adolescência e começa a jejuar, você vai fazendo dentro daquele... Assim, gente, jejum não é tempo. Mas é entender aquilo que o Senhor tá te chamando. Você tá entendendo? Pelo amor de Deus, gente. Não seja possível, acredito que é. Mas uma pessoa que nunca jejuou, nunca fez um jejum na vida... Meu irmão, amanhã eu vou fazer 40 dias e só vou beber água. Vai cair duro. Entendeu? É um processo. É um processo. É uma prática. Você vai doutrinando o seu corpo, né? Aí vivenciando isso. E saber que assim, você vai sentir fome. Sim. Vai ser a vontade que as coisas vão... Vai ser o momento que as coisas vão parecer mais saborosas. Já percebeu isso? Tá no jejum, parece que aquele prato é o melhor do mundo. E quando você encerra o jejum, você vai comer, você fala... Acabou. Não tem graça. Porque, na verdade, o que a gente estava experimentando era melhor do que aquilo, né? E assim, gente, a gente precisa entender o seguinte. Eu vou até dar um exemplo, né? Contar algo que aconteceu nesse tempo. A gente precisa saber que é o nosso corpo. Você sentiu o cheiro de comida? Não diz que as cores também influenciam você a comer. Você sentiu, cara, você vai sentir... É a tua fisiologia, cara. Tu vai sentir fome. Isso, como a gente falou no começo, foi muito legal, porque assim, para honra e glória do nome do Senhor, na época da nossa juventude, a gente tinha uma galerinha ali. Por isso que eu falo, cara, todo jovem, cara, você se converteu, você
estar na igreja, meu irmão, você tem que se mergulhar na vida da igreja, cara. Você tem que estar com os jovens da igreja, você tem que estar com essa galera, você tem que vestir essa roupa, você tem que buscar a Deus em todos os momentos, mas você precisa entender que a igreja é a plataforma que vai te impulsionar para isso. E no nosso tempo ali, a gente vivia essa parte assim, pô, de ser radical, né, nesse sentido. Cara, vamos fazer um propósito, 7 dias, a gente, 7 dias só vamos comer, sei lá, purê de batata com feijão e ovo cozido, né? Então, e quando tava 2, 3, 4 ali fazendo aquilo ao mesmo tempo, e aquilo era legal, porque ao mesmo tempo a gente estava buscando o Senhor, e aí ia compartilhando as experiências, e Deus já estava construindo, porque Deus vai, sabe, Deus também entende, cara, o teu passo, o teu processo, e ele aos poucos ele vai te preparando para um dia, né, te chamar para experiências mais profundas com relação a isso. Então esse foi assim o começo da nossa jornada, e a gente foi adquirindo essa cultura nas nossas vidas. Uma coisa que é muito interessante durante esse tempo, já aqui, a gente já vivendo no ministério, junto com o pastor Alexandre e tal. Aí teve um amigo que uma vez perguntou e falou assim, né? Aí se ele ouvir, ele vai até rir, né? Agora, porque ele sabe que é ele. Não vou falar o nome dele, não. Todos vocês conhecem, né? Mas eu posso falar isso aqui, não é mal, não. É algo bacana. Ele chegou e falou assim, pô, pastor, eu tô assim, quero mergulhar, me sinto chamado para isso, mas eu quero saber, pastor, quando é que eu vou parar de sentir fome? Qual o momento que eu paro de sentir fome? Não, e ele até falou assim, ele falou assim, cara, e eu gosto. E ele falou assim, eu tenho uma certa dependência do chocolate. Então, cara, é muito difícil, assim, a tua abstinência, cara, assim, do chocolate, e é brutal, E ele falou, cara, eu quero saber em que momento, qual é o dia que eu transiciono que isso acontece. E eu falei assim, o que acontece, cara? Com o passar, quando você faz um tempo mais longo, chega um momento que o seu corpo, ele vai se adaptando mais, ele vai, fisiologicamente, ele vai reconhecendo, né, o que você está dizendo para ele fazer. Então ele não vai ficar com tão compulsivo assim. Porque muitas das vezes a compulsividade, cara, é mental. Às vezes o teu corpo não está necessariamente necessitado daquilo, mas o gatilho, a mente destravar, que é o difícil. Aí eu falei assim para ele, cara, mas eu vou te dizer uma coisa, a fome, você nunca vai deixar de sentir, cara. Você não vai. Você sempre vai lidar com isso. Vou deixar você falar, meu amor. Você sempre vai lidar com isso, você sempre vai lidar com a fome. Só que vai chegar um momento, cara, que tipo assim, quando você começa a dar essa obediência ao Espírito, porque eu acredito nisso como um processo de obediência que você dá como um caminho que o Senhor preparou para nós, quando você começa a viver dentro dessa obediência ao Senhor, chega uma hora que você começa a desfrutar de um deleite espiritual com o Senhor, sabe, de uma conexão, que a fome está lá. Mas aquilo é maior do que a sua fome. Aquilo é mais precioso que a sua fome. Então, pô, a fome te dá, mas você permanece, cara, porque aquilo, sabe, o que você tem experimentado no Senhor hoje está sobrepujando a vontade da tua carne de fazer aquilo. É igual, por exemplo, e essa é uma realidade. Como é que a gente lidar com o pecado? O pecado não é algo de Deus. Você está entendendo? Só que um caminho para deixar a vida de pecado é você viver um arrependimento. E o arrependimento é quando você começa a andar o quê? Na contramão daquilo. Aí eu vou te dizer assim, o arrependimento ele também é composto de você confessar. Né? Você está ali, você confessa o pecado. Mas existe algo que nasce ali, cara. Não só a vontade de deixar o pecado,
mas um profundo desejo pela santidade de Deus. Você está entendendo? Você começa a abandonar a prática a vida de iniquidade, mas não só por uma escolha de abandonar, mas também começa a romper em você um profundo desejo por santidade, de querer agir como Deus age, sabe? De querer ser como... Ainda que nós tenhamos limitações. É parecido. O jejum é assim também. Poxa, você tem a vontade de comer, mas existe um profundo desejo também de estar com Deus dentro dessa expectativa, dentro desse lugar, sabe, assim. Aí fala, meu amor, que você ia completar. Não, era mais aquela parte anterior que você estava falando. Agora veio um monte de coisa na cabeça, né? Mas eu vou tentar. Peraí. Ele vai até falar sobre a passagem de Lucas 4, né? Quando Jesus falando sobre você ser conduzido pelo Espírito, né? Sim. Aí já não é para quem está começando, né? Acho que é mais porque com o passar do tempo você vai percebendo isso, né? O jejum que o Espírito Santo vai te conduzindo, né? E ele vai falar um pouquinho mais, até quando fala, e ele também vai poder falar isso com mais propriedade, porque é formado, né, em nutrição. A fome, quando fala ali que Jesus sentiu fome, não é essa fome que a gente sente, né? Porque essa fome, basicamente, é porque a gente adaptou o nosso corpo a comer, né? De manhã, almoçar, a gente come mais do que a gente precisa. Rapaz, e aí, assim, aí você percebe que a gente tá tão dependente, né, disso, que a fome que Jesus sentiu ali é diferente. Aquela fome ali, depois dos 40 dias, quando fala que ele teve fome, é quando, né, o organismo começa a consumir o tecido vivo, né? E é uma fome diferente da fome que a gente sente. Porque essa fome muito mais, às vezes, está aqui, ó. Você já percebeu que às vezes você começa um jejum, a sensação que você está com muita fome, mas conforme vai passando, o jejum prolongado prova isso pra gente. No primeiro momento você sente o estômago, você sente aquela fraqueza, você sente porque o seu corpo está acostumado, você dá muita energia para ele consumir. Dor de cabeça. Você sente tudo isso. Mas com o passar dos dias, a sensação que a fome, né, você vai, obviamente a sua mente vai querer comer, você vai pensar em comida, claro, mas você já não tem, já vai vencendo aquela dependência da comida, né? É verdade. Mais ou menos assim. Só que aquela fome ali de Jesus é outro nível de fome. Até assim, vou falar um exemplo. Assim, gente, você até desculpa, você parece ser um pouco nojento, que eu vou dizer aqui agora. Mas você vai. Mas talvez não vai ficar. Vai elucidar um pouco. Por exemplo, imagina, você meio-dia, né? Meio-dia e meio você comeu, cara. Você arrebentou numa feijoada, arroz, um prato típico brasileiro. Feijoada, couve, aquela laranja. Farofa. Meu irmão, farofa. Meu Deus. E, meu irmão, tomou, sei lá, o refrigerante que você mais gosta. Você mandou, e depois, no final, ainda tinha aquele pudim da Maiara lá, né? Aquele pudim da Maiara, aquele pudim gourmet. Você comeu aquele pudim. Você fez isso 1h da tarde. Cara, eu vou te falar, é impossível. Assim, em 4h da tarde... você tá com fome porque você não tem nutrientes, você não tem alimento dentro de você. O que eu vou te falar que é nojento é o seguinte, que se você for no banheiro, beber água e botar o dedo na goela, ai, Jesus, você botar pra fora, você vai ver resíduos ali ainda do teu almoço, que teu estômago ainda tá naquele processo, trabalhando para digerir. Digestivo. Você tá entendendo? Então, assim, nós hoje somos por causa da nossa cultura, do nosso tempo, a gente tem que lidar com isso. A gente come demais, a gente come de manhã, a gente come daqui a pouco, a gente come o tempo inteiro. A gente come o tempo inteiro. É isso. Então, você fez uma alimentação bacana, não significa que, em 3 horas, 4 horas, a não ser que a pessoa esteja... Existem casos e casos. Não sei que a pessoa esteja numa terapêutica, numa dietoterapia, alguma coisa. Acho que a pessoa vai cair vivo, vai cair duro no chão, porque... A não ser se ela tiver algum problema com a glicemia dela, que ela não pode ficar... É importante mas isso. Não significa que... Assim, um indivíduo saudável, nós estamos falando de indivíduos saudáveis, normais, que não estejam passando por nenhum acompanhamento médico desse jeito.
Assim, pô, 3, 4 horas ele não vai cair duro no chão porque ele não tá alimentado e ele comeu uma refeição dessa no almoço. O que vocês veem como uma recomendação para aqueles que talvez não sejam tão saudáveis assim, que tenham restrições alimentares, coisas desse tipo, mas desejam também ter uma vida de jejum, que vocês recomendariam? Como eu vocês acho que o veem primeiro caminho é você vá ao seu médico, né? Se a gente for falar isso com responsabilidade, com o máximo de responsabilidade possível, você é acompanhado por um médico, né? Vá ao seu médico, converse com ele, esclareça as dúvidas com ele e fala assim, cara, eu professo uma fé cristã na Bíblia, existe uma prática de jejum que eu gostaria de fazer, eu gostaria de ter na minha vida, só que eu tô lidando, como é que eu posso lidar com isso? Você vai receber orientação. É importante, o médico também pode te acompanhar por um nutricionista e ele vai te ajudar. Olha, cara, coloca dentro desse período, entendeu? Começa assim. Isso eu tô falando, gente, pra gente não ter nenhum problema de, meu irmão, Deus livre guarde, o cara caiu duro no chão, não, faça isso com responsabilidade. Agora, você que pode, mesmo que esteja fazendo, mas já saiba assim, não, eu posso fazer. Ou você que está saudável, você que não tem nenhum problema e deseja, comece assim, comece com coisas de uma forma simples. Eu costumo dizer o seguinte, qualquer jejum vai ser um desafio. Você fala assim para mim, Tainá, ô Bill, você fala assim, poxa, eu vou fazer 30 dias, mas eu só vou comer arroz e feijão meio-dia e depois vou comer arroz e feijão 9 horas da noite. Esse vai ser o propósito. Só vou comer isso e beber água. Eu vou te falar, meu irmão, você vai estar comendo você vai ter ali duas refeições que tem nutrientes ali que vão te fornecer energia para você passar 10 dias assim. 5 dias que seja, um exemplo. Eu vou te falar isso, você pensa assim, vai ser de boa. Vai ser tranquilo. Meu irmão, a partir daquele momento que você entrou naquilo, Deus colocou, você vai sentir vontade de comer tudo e daqui a pouco você não vai sentir vontade de comer aquilo. Você vai sentir vontade de comer, às vezes até coisa que você não come, cara, que tu não gosta. Porque você entrou naquela janela. Então, assim, tua carne vai começar a ser, né? A carnalidade vai começar a ser esmurrada. Sim. Por algo do, né, por um trabalho, assim, algo do Senhor na sua vida. Mas comece de uma forma simples, entendeu? Estabeleça só no... Irmãos, olha só, eu falo pra vocês, se você fizer isso aí, meu amado, olha, bota a mão na cabeça e ora. Eu já vi uns que faziam o jejum assim. Não, pô, cara, eu tô jejuando bonito. O cara, quando eu vou dormir, eu entro em jejum. Quando eu acordo, eu entrego o meu jejum. Já teve um? Poxa, aí você tá de brincadeira. No início do ano teve aquele, né, de meia-noite a meio-dia, que aparentemente tranquilo. É fácil, né? Pra quem já fez alguns dias, tu pensa, tranquilo, mas foi difícil pra caramba. E teve um rapaz que tá me contando, não, tô fazendo esse jejum, aí de manhã eu acordo, tomo um café e volto pro jejum. Aí calma aí, conta de novo, o que tu falou? Não, literalmente ele acorda, toma um café e depois volta pro jejum, ele me falou isso. Aí depois que sente fome, entrega, come. Deu 11 horas aqui, cara, vou entregar aqui de novo. Ó, eu vou falar uma coisa aqui, ó. Se você tiver nesse jejum antes de dormir, eu começo o meu jejum, quando eu acordo eu entrego. Meu irmão, Deus vai te acordar durante a madrugada. Uma fome você não vai dormir, vai sentir uma fome. O Senhor vai te ensinar ali, ó. Vai perder o sono com fome. Então, agora com as suas... Eu, na verdade, teve uma vez que eu li alguns benefícios do jejum. Eu até fiz alguns testes comigo mesmo, né? E, cara, aumenta muito a minha produção na criatividade. Com certeza. Minha criatividade fica... E eu sinto... Como a galera hoje em dia fala, né? Eu sinto aquele meu corpo menos inflamado, sabe? Tipo...
é muito mais gostoso de viver, sabe? Tipo, é muito tudo. Com certeza. Parece que ele meio que fica. Quem já ficou? Eu já fiquei uns 5 dias assim, só na água. Parece que. Não, vou ficar fraco, mas eu ia pra academia, eu fazia tudo normal. E me sentia muito melhor quando tô comendo. Com certeza. E eu acho que pra começo, se alguém que quer começar a se aventurar nisso de ficar alguns dias. Eu sei que você falou gradativo, por exemplo. Quando eu fiz assim. Até como falei com a Tainara, ó, essa semana eu vou ficar um dia, na semana seguinte eu vou ficar 2. Eu fui sempre. E tem algum início que você daria assim, exemplo? Tem vários adolescentes que já me perguntaram. Você pode começar a primeira coisa, assim, gente. Eu vou incluir isso dentro dessa pergunta que você fez. Algo que é muito importante no jejum. E a gente precisa buscar isso para quem quer ter uma vida de jejum com constância, com prática nisso. Observe pela palavra e assim, ser conduzido pelo Espírito Santo. Isso a partir do momento que você... Pô, pastor, mas como é que eu começo... Como é que eu começo isso? Porque assim, cara, o Espírito Santo ele fala com todos nós. Às vezes numa pregação que você tá no pastor da tua igreja pregando, entendeu? Você é semeado por uma palavra que Deus está te chamando para esse tempo. Isso é um sinal. O Espírito já tá, te direcionando. E aí você começa a buscar a Deus na tua meditação diária da palavra e você lê algo ali, Deus te chamando um tempo para jejuar. Isso já são outros sinais que Deus está testificando. E aí o que você pode fazer? Você está começando, cara, procura o seu líder, procura o seu pastor e fala assim, pô, pastor, eu tô pensando em entrar num tempo de jejum, Deus sinalizou isso. Você vai ver, e aí teu pastor, dependendo da palavra que ele vai trazer para você, vai ver uma convergência de sinais que o Espírito está te conduzindo para aquele lugar. Agora, para você ficar mais, para você que quer desenvolver o tempo, você precisa começar com períodos menores, Você precisa começar de repente com 8 horas, para alguns até as 12 horas sejam difíceis, entendeu? De a pessoa fazer 12 horas. A gente coloca esse período de meia-noite a meio-dia porque parte desse período a pessoa está dormindo e outra parte ela está acordada. Entendeu? Outra parte ela está acordada. Então ele acaba se tornando mais flexível. Faça isso com constância, faça isso com prática. Sabe? Depois, uma coisa que eu acho muito legal é você fazer o reverso. Poxa, como assim? Você começa, por exemplo, começa às 6 horas da tarde e vai até 6 da manhã. Você está entendendo? 6 horas da tarde você vai até 6 da manhã. Você está fazendo... Daqui a pouco você consegue... hoje eu vou fazer o seguinte, vou fazer um tempo 4 horas da tarde até 4 da manhã. Ou até a hora que eu acordar. Daqui a pouco você chega num período de começar a conseguir fazer 24 horas, porque você está doutrinado, você vai doutrinando e aos pouquinhos aumentando. E você vai fazendo isso em horários diferentes. Então assim, o que eu sempre aconselho é comece com calma, beba água, entendeu? Existem jejuns que você consegue, mas cara, isso aí já é outra dinâmica, entendeu? Assim, você precisa ser orientado sobre isso, mas assim, comece com calma, beba água, comece num período que de repente desse, como a gente sempre faz, tradicional da igreja, meia-noite a meio-dia, e eu tenho certeza que não vai ser fácil. Entendeu? Que vai ser bacana. Uma coisa que eu queria incluir, Bill, até no que você falou, que eu acho importante. Isso já falando dos benefícios. Se eu não me engano, eu não sei, gente, vocês me perdoem se o nome que eu pronunciar aqui não tiver 100% certo, mas depois o pessoal coloca na legenda. Mas se eu não me engano, foi 2016 o Dr. Ishinori Ozumi. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina do ano e ele falou sobre autofagia, sobre
ele foi um dos primeiros a falar em larga escala sobre o jejum intermitente como uma prática, principalmente para cura, para ajudar nas 5 principais doenças que mais matam, né? Que mais as pessoas mais têm maior incidência no mundo. Porque quando você faz jejum, quando você não come, o que acontece? Você entra num processo de seu corpo começa a catabolizar. E aí, seu corpo ele faz um processo de autofagia. O que é autofagia? É comer a si próprio. Então, o que o corpo começa a fazer? Tudo aquilo que é tecido desgastado, que é velho, o corpo come, né? As células vão lá. Eu tô falando de uma forma talvez mais grossa de falar, assim, não falando em termos tão técnicos, porque assim, tem muita gente ouvindo. Mas, por exemplo, ele vai comer aquilo que está ruim para quê? Para tentar manter o organismo mais estável possível, mais capaz possível. Então, o corpo faz um processo de limpeza. Até chegar esse processo dessa fome. De comer, de começar a degradar mesmo, é um processo muito longo. Mas no começo, a prática, né, digamos assim, num período diário, é muito bom para a saúde. É muito bom para a saúde, porque você tem um processo de renovação celular mais constante para o seu corpo. E eu vou te dar um exemplo também. Olha só, a gente precisa ficar um período do nosso dia sem comer. Todos nós precisamos, isso faz bem, isso é bom para a nossa saúde. É tão instintivo que eu estou te falando. Por exemplo, um animal, você vê um cachorro, qualquer animal na natureza, se ele começar a passar mal, não vou nem pegar o animal não, para não entrar em outras, mas quando você fica doente, qual é uma das primeiras coisas que você perde? A fome. Você sabe por quê? Porque o corpo não sabe o que está acontecendo ali dentro de você. Então, tipo assim, meu irmão, nada vai entrar. E o teu corpo vai começar a procurar combater aquilo dali. Então, por exemplo, quando você está jejuando, você faz renovação celular mais constante. Dentro disso, períodos noturnos. Não sei se já aconteceu com vocês. Pô, você come uma comida muito pesada antes de dormir. E quando você acorda cansado e com a sua boca amargando. Já aconteceu comigo. Por que isso tá acontecendo? Porque você acorda cansado. Pô, mas era para mim poder descansar, cara. Porque houve um momento que você dormiu, mas o seu sistema digestório trabalhou a noite inteira, cara. Porque a digestão, ela não é assim em segundos, cara. Ela leva tempo. Então, o momento que era para realmente você descansar, as funções do seu corpo estarem descansando, você não descansou, ele estava em trabalho. Isso é algo saudável, né? A gente está falando agora para além, assim, de propósitos espirituais. Isso é algo saudável para todos nós. Nós deveríamos passar um período do dia apenas bebendo água, dando um descanso para o nosso sistema digestivo, sabe? Para as coisas se colocarem em ordem. Então, por exemplo, uma das coisas quando ele falou, ele não quis dizer assim que o jejum vai ser a cura, mas ele pode curar em algumas situações, mas ele ajuda muito nesse processo, entendeu? Fazendo isso. Então isso é algo bem legal, que entra dentro disso. Você falar, cara, me fez bom, ajuda a dar um restart no corpo, ajuda a dar uma limpeza no teu organismo. Por exemplo, às vezes a compulsividade que você tem por açúcar, por sal, é porque a gente vicia, cara. Tem uma adaptação àquilo. Quando você tira aquilo por um período, aí você começa a saber realmente assim, pô, a sua capacidade. Por exemplo, eu hoje eu tomo café sem açúcar. Assim, pô, cara, como é que você consegue tomar um café sem açúcar? Mas vem da prática de anos diminuindo a quantidade de açúcar que eu estou colocando dentro da minha alimentação. E eu te falo assim, você vai pegar qualquer especialista em café aí, você vai entender o seguinte, quando você passa a tomar ele sem açúcar, você começa até a saber o verdadeiro sabor do alimento.
Por quê? Porque você tá com o teu organismo mais limpo, você tá com a sua capacidade. Cara, e esse tempo, ele aumenta as suas capacidades de saborear, de sentir cheiro, de várias outras coisas que a gente perde por viciar o nosso corpo em tantas outras coisas, por falta de disciplina também, né? Não sei se eu respondi, você ficou embolado. Não, tá certo. Acho que quando a gente com um período sem jejum, aí tu vai comer uma fruta, tu vê que fruta é doce pra caramba. Exatamente, exatamente. Você bebe água com limão, cara. Se você ficar um bom tempo, você percebe assim que o limão é adocicado. Naturalmente. Entendeu? Tainá, olhando. Rapaz. É sinistro. Acho que o máximo assim, né, perguntar até qual foi o seu jejum mais difícil, assim, de tempo, né? Uhum. E assim, quando eu fiquei os 5 dias só na água, eu até brinco que eu olhei pra um creme crack em casa e falei, cara, isso é muito bom. Um banquete. Não, eu tava assim, olhando na cozinha um creme crack, bom tempão, e eu, caraca, isso aqui deve estar muito bom. Aí, quando eu tinha acabado o jejum, fui comer o creme crack, creme crack. Assim, acho que das experiências que a gente pôde viver, que talvez assim, aquilo ali eu costumo dizer assim que foi um start, não para Deus, mas para mim, entendeu? Porque a gente sempre olha alguns períodos de jejum e fala assim, cara, é impossível. Cara, eu já fiz alguns períodos de jejum de 40 dias, mas não totalmente assim, sem o alimento, sabe? Já fiz alguns períodos de 40 dias. E a gente sempre isso teve assim no nosso coração, jejuar. Mas quando eu li aquele livro do Chávida, do Mahesh Chavda, O Poder Secreto do Jejum e da Oração, o Chavda, ele fala um exemplo bem parecido com o seu. Quando Deus começou a chamar ele para esse tempo, ele falou que ia no banheiro e via a água da torneira saindo assim. Ele falava assim, ficava nervoso, porque teve uma época que ele fez alguns dias até sem beber água. E ele falava assim pra pessoa, cara, fecha a torneira, porque tu está desperdiçando água. Essa água é maravilhosa para beber. Que ele sentia a vontade de beber aquilo. E quando eu olhei aquilo, a experiência que ele fala ali é uma literatura bem antiga, assim, mas é muito fera, né? Um cara que Deus, usou ele para falar na vida de muitos homens de Deus, de chamar para esse tempo também. Ali, o Senhor já começou, digamos assim, a inclinar meu coração para uns períodos de jejuns mais sério. E eu particularmente, eu sempre sofri assim uma experiência assim com Deus. Deus semeava o meu coração, mas não era de instantâneo. Mas tipo assim, cara, você daqui a um tempo vai fazer isso. Você vai fazer esse período, né? Esse período de jejum. Por exemplo, eu vou contar a experiência dos meus primeiros 40 dias, que eu acho que essa foi a minha primeira experiência com 40, bebendo apenas restrito a um líquido específico. Mas antes, às vezes acontecia assim. Primeira vez que Deus semeou o meu coração foi fazer um jejum de 3 dias. Né, de 3 dias. Aí eu ficava assim, cara, e os 2 primeiros dias eu não bebi água, eu fiquei muito depletado, eu já costumava jejuar já. Aí bebi a água e consegui ir até os 3. Aí eu me lembro uma vez que o Senhor falou assim comigo, cara, se prepara, porque na próxima vez que você for pregar, eu vou te levar esse tempo pra você jejuar 5 dias. Aí, mano, foi muito louco, porque sempre é assim. Deus falou, chegou um momento e Deus falou assim, olha, cara, tal dia você vai começar. E eu falei assim, mas eu não tinha nenhuma, tipo assim, o pastor Alexandre não tinha me escalado em nada, cara. Mas eu sabia que era Deus sinalizando que eu tinha que começar. Mano, eu lembro de uma vez que eu foi numa terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É isso. Foi numa terça-feira, Deus tinha falado assim, cara, você vai começar esses 5 dias, mas bebendo água direitinho, né? Bebendo água e tomando.
eu tinha falado com Deus, durante esses 5 dias, uma vitamina só. Uma só, né? Batendo um leite com uma banana só pra dar uma... E mais nada. Levante. Só isso. Ou uma vez no dia, ou à noite, ou na manhã. E aí, nesses 5 dias, aí eu lembro que, eu falei, cara, vou fazer por obediência. Quando foi no meio quase pra perto ali do final, assim, no meio da semana, e o pastor falou, cara, vou precisar que você traga a palavra no domingo, assim. Eu falava assim, cara, mano, é real, Deus fala para um propósito específico. Sim. Aí eu lembro que eu tinha feito alguns jejuns de 40 com a Viviane, né? Apenas no líquido assim, mas ou batia uma fruta com líquido, ou realmente botava ali uma sopinha, alguma coisa líquida muito simples e tomava à noite. Fui fazendo várias vezes, a gente fez 40 dias assim, né? Mas Deus tinha me falado, cara, você vai fazer 40 dias, você vai beber água, o que eu sentia no meu coração de fazer, tá, gente? Ainda não foi um 100% na água, mas nos 40 dias eu só tomei água com limão, ou água de coco e vitamina C. Só isso. Só, mais nada. E aí eu lembro que eu tava preparado, porque meses antes Deus falava assim, cara, você vai fazer um jejum desse. Assim. Eu ficava assim, cara, é impossível, eu não vou conseguir. Imagina, 40 dias, cara, tomar água só com limão, água de coco e vitamina C. Eu fiquei assim, cara, não vou conseguir. Eu lembro que, eu tava numa noite na minha casa comendo, né, uma refeição. E aí Deus veio até assim, no meu coração, e me lembrou de novo que ele tava lembrando há meses, e ele falou assim, cara, amanhã você vai começar. Aí eu falei assim, não é possível, Deus não tá falando. E eu já fiz aquela oração assim, não, Senhor, não vou conseguir. Não, você vai começar, você já vem há tempo já. E aí eu peguei e falei assim, cara, então me dá um sinal, que é realmente isso. Aí Deus falou assim, trouxe a palavra, né, de Lucas 4, né, ser conduzido pelo Espírito, tal. E aí naquele final ali eu lembro que Deus falou assim, você conta os 40 dias e o dia que você terminar, o teu último dia, é uma data especial para você. Gente, eu não combinei isso. É uma data especial e ela figurava algumas coisas. Isso é uma prova que eu tô falando contigo, eu não pensei isso, mas naquela data que ia se encerrar, era o dia do meu aniversário de casamento e era... Naquele ano, eu não lembro ao certo, assim, alguma coisa que estava acontecendo naquele tempo. Eu não tinha, assim, vou dizer para vocês, eu não tinha um grande propósito. Vou jejuar 40 dias para isso. Porque às vezes, cara, nem sempre você tem um escopo, mas você tem um caminho que você precisa seguir. E, cara, depois, Deus ao tempo, ele vai mostrar o porquê daquele tempo, o porquê daquele momento. E, enfim, cara... Para honra e glória do nome do Senhor, eu consegui. Aquilo dali acho que não provou, não mudou, não é que mudou Deus, mudou algo em mim, que é possível. Você tá entendendo? Legal. Que a gente pensa assim, cara, é impossível fazer 3 dias, 5 dias, 21 dias. Não, gente, é possível. Às vezes a gente não sabe da nossa própria capacidade E eu vou te falar, foi 40 dias... Foi 40 dias, deixa eu falar pra vocês. Não foi 40 dias numa caverna, escondido, fazendo... Gente, a gente tava construindo aquelas obras ali da igreja ali. E naquela época, eu lembro até que naquela época trabalhava aqui assim, era o Paulo, o Cidinho e meu irmão, eu era o ajudante, porque eu não sabia nada de alvenaria. Então... Tinha dia que tinha trabalho pesado, tipo, virar cimento, as coisas... Tirar entulho. E, cara, de boa, chegou... Os primeiros dias são difíceis, porque é uma adaptação enzimática do seu corpo vai se adaptar àquilo, entendeu? Mas depois, teu corpo começa a tirar energia, começa a pegar tuas gorduras e transformar em energia
Meu irmão, e fui embora. Vou te falar que eu não sentia... A minha fraqueza era mais mental. Nos momentos assim que eu sentia o cheiro, via alguma coisa, via uma comida, né? Mas não era necessidade. Sim. Né? Então, na minha, eu acho que isso para mim, depois eu fiz outros que talvez fosse até mais radicais que esse, de alguma forma, não sucessivamente 40, mas períodos mais longos. Mas esse foi uma virada de, se eu pudesse falar assim, foi uma virada de chave, assim, que eu recomendo qualquer um fazer. Perguntar a vocês, e a volta do jejum, sabe? Porque assim, eu vou falar por mim, sabe? Eu às vezes faço meia-noite a meia-noite. Uhum. Gente, eu confesso que às vezes eu espero da meia-noite 5, meia-noite 1, meia-noite 2. Eu já traco o que tiver pela frente, assim, sabe? Porque eu tô tipo, meu Deus, já foi, Deus, obrigado. Agora é o meu momento. Mas o que é o recomendado, assim, pra volta do jejum, assim, a volta... após o jejum ali, após às vezes um período, talvez até, falei de 24 horas, mas 40 dias, como você volta, ou até de períodos intercalados também, né? Como é que vocês recomendam? Assim? O que acontece? Isso fica até claro, tem gente que quase morre na volta. Não no começo, não sei se você sabe disso. Por quê? Porque a volta, ela precisa ter tanta atenção quanto o começo. Até mais. Por que acontece? Vamos pegar assim, cara, você ficou 21 dias, cara, bebendo água. Bebendo água, ou restrito, ou uma água com limão, água com pouco. Você ficou 21 dias. Você não tá comendo nada. Então, assim, o teu processo digestivo, a tua capacidade de processar o alimento muda. Entendeu? O que você vai ver um exemplo assim, né, na terapêutica, né, esqueci como é que é o nome que ele chama. Por exemplo, você pegou um cara que estava ele naufragou, meu irmão, ele tá 25 dias no mar, à deriva, bebendo água da chuva, não conseguiu comer um peixe, nada, só bebeu água da chuva ali, não conseguiu sobreviver, ele foi pego. Nenhum hospital vai pegar ele, vai tipo dar um prato de comida para ele poder... O que acontece? Ele vai ficar, a princípio, no soro, ele vai aos poucos, e vai ser introduzido uma alimentação para ele, para que ele aos poucos, gradativamente, vai estimulando o seu sistema digestivo. Porque assim, por exemplo, quando você come um alimento, né, e ele vai descer até o teu estômago, existe um movimento que é um movimento de peristalse, que ele vai fazendo assim, ó, para empurrar o alimento até embaixo. Outra coisa também, o estômago, ele tem um encurtamento quando você fica um período muito, muito longo. Ele não fica dilatado. Quando você fica um período muito longo, você não tem tanta necessidade de fazer isso. Então tem gente que pode morrer até mesmo por engasgar. Sabe qual é, mano? Comer alguma coisa e engasgar. Ou também, até nesse processo também de fazer a digestão do próprio alimento, pode passar muito mal. O pastor Alexandre, ele tem um amigo que ele contava essa história pra gente, que ele fez uma vez 40 dias e ele, cara, não comeu nada. E, meu irmão, ele entregou e atravessou a rua e foi na esquina, né, comer um sanduíche de porco, né? Você comeu um sanduíche. Meu irmão, ele foi parar, ficou internado. Esse de 40 dias no líquido, até para você engolir quando volta, né? Então, assim, quando você faz, seja um dia, você tem que ir devagarinho. Cara, bebe água. Um dia mais tranquilo. Ele já ficou o dia inteiro. Mas bebe água, come uma fruta, come uma coisa que mais leve, muito, né, macia. Essa sua experiência, né? Você também como nutricionista, acho que você pensou bem nesse lance da água de coco. Eu queria saber agora de você, pastora Vivi, qual foi a sua experiência assim, mais hardcore?
Então, eu ainda não fiz esse de 40 só na água, não, né? Ele já fez com água de coco, né? Mas eu não fiz ainda só com água, não. A gente faz 40 dias no líquido, né? Em alguns momentos a gente tem jejuns anuais, né? Que o Espírito chama a gente para fazer alguma coisa durante o ano. Todo ano a gente tem. E aí teve anos que teve um ano que a gente fez vários ciclos de 40 no líquido, né? É desafiador, igual eu falei, assim, chega no final você quer mastigar alguma coisa, você tá desesperado para mastigar alguma coisa. Mas um dos, assim, acho que bem difíceis que eu fiz foi o 3x1, né? Que você fica 3 dias sem comer e um dia livre. Aí, igual eu tava falando, assim, o desafio é quando vai chegando no final do dia livre, né? Que você sabe que tem 3 dias pela frente, assim. Mas, cara, é muito bom, assim, a gente, como o pastor Rodrigo falou, a gente se torna muito mais sensível, cara, à voz de Deus, né? A gente consegue perceber mais claramente. Então, acho que esse de 3x1 foi um dos mais desafiadores que eu fiz, porque foi o ano inteiro, né? Pois, pra mim deve ser mais sinistro do que tu fazer 40 dias, porque os 3 primeiros dias pra mim são os mais bizarros. Imagina, toda hora tu viver isso, então... Morre e ressuscita. Morre e ressusita. Morre e ressusita. Porque quando vai ficar bom, tu come, aí tem que voltar tudo de novo. Caraca, tá doido. Foi desafiador. E deixa eu perguntar, tem alguma experiência que vocês podem compartilhar durante esses períodos de jejum que vocês tiveram, assim? Foi marcante pra vocês, ou algo assim, Deus liberou sobre vocês? Eu acredito assim, todos esses jejuns dentro desse tempo, eles cooperavam, vamos dizer assim, por uma palavra, assim, por um direcionamento que Deus estava dando. Por exemplo, eu vou dizer nesse sentido assim, por exemplo, a nossa prática hoje desses jejuns, com certeza era muito mais por uma palavra, às vezes, que Deus queria construir dentro do nosso coração e às vezes aflorar até essa palavra, né? Seja uma palavra, vamos pegar um tema assim, né? Não estou falando que foi esse, mas, né, vou pegar um tema, seja um tema sobre o arrependimento, né? Uma observação. Então aquilo dali ia gradativamente testificando dia após dia. Mas eu vou dizer algo assim que foi talvez marcante, né? Emblemático, assim, uma experiência que... Vou falar de uma experiência recente, que é esse agora que a gente está fazendo, né? Que eu acho que qual é a experiência? Aquilo que assim, pô, cara, Deus ele realmente você teve uma testificação clara da voz de Deus, porque para mim essa é a maior experiência, né? Aquilo, pô, você ouvir Deus, cara. Você poder ter ouvido o Senhor e você viu com o tempo aquilo sendo construído assim na tua vida. E com certeza, eu quero deixar bem claro isso aqui também, irmãos, que é o seguinte: o jejum, ele vai trabalhar algo dentro de você, né? Ele vai tirar coisas que não é para estar dentro de você. Ele tem esse propósito, ele vai te alinhar com Deus, ele vai te afinar com Deus, mas para o serviço também. Legal. Né? Gente. Para poder, assim, para ser um canal de bênção. Pô, aqui eu vou te dar um exemplo, Tainan e Bill. Uma coisa que a Vi falou assim sobre a intercessão. Você quer ver só? A intercessão não é quando você se propõe. E eu olho também a intercessão como a figura de um servo. Não é verdade? Que se põe numa brecha. Quando você se coloca nesse lugar, você não está ali para ver só o problema. Você precisa ver além do problema. Você precisa ver o ouro que está por debaixo daquele pântano. Para que muitas das vezes você interceder por uma pessoa não é você interceder pelo problema só, mas é você interceder pela realidade de Deus sobre a vida dela que ainda não tá manifesta, mas você está chamando... Enxergou isso através de Deus. Exatamente, você está chamando isso à existência. Só que se você não tiver
afiado com o Espírito e na palavra, como é que você vai ver isso? Você está entendendo? Como é que você vai conseguir conectar aquilo que é dito nos céus a respeito dele? Aquilo que Deus já... Quando você conecta, e nesse sentido, muito do jejum é para isso, é para o serviço, trazer essa percepção, né, Vi? Essa conexão a fim de servir aos santos, a fim de servir à igreja, a fim de dar a obediência assim na vontade de Deus, sabe? Porque existe uma vontade de Deus, cara, para nossa... Pode falar. Texto que pode representar muito isso que você está falando é Daniel capítulo 10. Quando ele que eu ia falar agora. Então, beleza. Pode falar. Não, fala você. Vocês estão alinhados. Não. Tá Né? entendendo? Não. É isso que o jejum da faz. oração, da intercessão. Porque olha só, é entender o que Deus quer. Assim, gente, não é construir uma história, é construir aquilo que Deus já arquitetou, cara, aquilo que Deus já fez, aquilo que tá Legal. no céu, você tá chamando a existência. É igual quando você vai orar por uma pessoa e você vai fazer uma intercessão profética por ela. Se você estiver sensível, você pode ter revelação do Espírito, não só para orar, mas para já profetizar. Você está chamando, você está além daquele estado ali que está no momento, você está chamando aquilo que está no coração de Deus. Eu vou dar um exemplo muito claro. Como Deus pensa diferente da gente, né? Pensa diferente da nossa... A justiça de Deus não é a nossa justiça, não é como a nossa. O filho pródigo, quando ele volta para a casa do pai dele, ele traça um caminho. O que ele fala? Eu vou voltar para a casa do meu pai e quando chegar lá, olha o que ele vai falar para o pai. Vou pedir perdão, vou me humilhar, tá tudo certo. É isso aí mesmo. Só que ele fala, trata-me pelo menos como um dos seus empregados, tal. Ele já tinha um plano na cabeça dele. Sim. Qual era o plano? Cara, meu pai vai me perdoar e eu vou ser empregado do meu pai, mano, melhor do que essa vida miserável que eu tô vivendo aqui. Você tá entendendo? Vai ser isso. E quando ele chega, ele interpela o pai com isso. Ele: pequei contra os céus e contra ti, meu pai, me perdoa. Trata-me pelo menos como um dos seus empregados. Essa é a justiça que ele tem sobre ele mesmo. Mas o que o pai faz? Corre, o abraça e pega e fala assim, ó: traz a minha melhor túnica. Põe um anel no dedo dele. Põe uma sandália nos seus pés. Por quê? Cara, tu não é meu empregado, tu é meu filho. Você tá entendendo? Você tá entendendo essa justiça de Deus? Não é aquilo que nós... O que a realidade traça, o que a necessidade traça. Mas é aquilo que Deus determinou. Ele era filho. E assim foi. O pai reposicionou ele onde ele deveria estar. E é a mesma coisa. Nós precisamos ver como Deus vê. Eu sei que não é fácil. Por isso que essa dedicação. Uma vida de humildade diante de Deus. Uma vida de dependência diante de Deus. Para quê? Para você conectar aquilo que está no seu... Vocês conseguiram entender? Eu consegui. A construção. Eu estava acompanhando e entendi. Então, aí essa prática é para isso. Porque, gente, no processo, quando a gente está avançando, a gente precisa ter uma atenção. Eu acho que o avanço, ele é uma consequência natural também. Conquistar coisas é uma consequência natural da dedicação. Sabe, se você trabalha, né, aquilo vai acontecer. Uma das coisas que eu peço muito sobre a nossa igreja, porque assim, cara, nossa igreja é uma igreja de trabalho. As pessoas são dedicadas, tem voluntariedade, tem um coração. Cara, eu acredito que com o tempo as coisas vão vir. Ela vai crescendo estruturalmente, que eu estou falando. Mas uma coisa que você precisa ter atenção é o seguinte, que a hora que nesse processo nós não percamos o nosso coração, não percamos a nossa essência. Você está entendendo? Então muitas vezes você está jejuando não só pelo crescimento, mas você está jejuando para guardar aquilo
que é do Senhor, para que a vontade de Deus continue permanecendo e sendo manifesta em tudo que a gente está fazendo. Então, existe também essa coisa do atalaia, de zelar por aquilo, de se manter afiado com Deus em todo momento, porque nós somos limitados, cara. E dentro dessa limitação, quando a gente faz isso, a gente reconhece, né? Não, Senhor, que o Senhor seja maior e eu me humilhe. E aí tem todo esse serviço em várias esferas, né? Por isso desses tempos. Deus sabe para cada era, para cada tempo, cada propósito, né, de jejum, digamos assim, um alimento, né? Algo que vai compor com aquilo. Aí, eu vou te dar um exemplo. As experiências são os sinais também que Deus envia. Recentemente, a gente viveu algo muito interessante. A gente vai ter aqui no dia 23. 23 de abril. 23 de abril, né? Que vai ser um feriado aqui na cidade do Rio de Janeiro e a gente vai fazer um 12 horas, né? Que é o quê? Um manifesto. Um manifesto de intercessão, de adoração, de nos movermos, né? Pela cidade, pelo país. A gente tem aqui uma sala de oração, uma torre de oração na igreja, que a gente usa para essa vida diária da igreja e para esses momentos também. Aí, por exemplo, quando chegou esse tempo, esse ano a gente vai ter o manifesto no dia 23. Aí a gente, como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai fazer? Porque as orações, assim, a gente precisam guiar aquilo que a gente está fazendo. Aí eu falei assim, a gente precisa ver o que Deus quer que a gente faça. A gente precisa ter um tempo, né, de se separar, de se dedicar especificamente para isso. Aí, olha como é que são as coisas. Aí ela falando para mim, compartilhando algumas coisas. Aí de repente eu falei assim, cara, eu pensei da gente fazer o jejum de Daniel, os 21 dias de Daniel, com a equipe, né? Com a equipe de intercessão. E ela falou assim, cara, eu ia falar isso agora para você. Da gente fazer isso. E aí, ela pegou, eu vou até ler aqui porque eu tenho anotado. Então vamos, ela falou assim, cara, e Deus trouxe uma palavra no coração dela, né? Que dia é o manifesto? 23. De quê? De qual mês? Abril. Do mês de abril. Aí eu vou ler só a parte, né? Versículo 3. Aqui Deus já está nos orientando como a gente ia fazer e já está a gente usufruindo de uma experiência. Daniel 10, capítulo 10, versículo 3. Durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso, né? Esses foram os 21 dias de Daniel. Não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho, não tinha usado nenhuma loção perfumada, até passarem as 3 semanas. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao rio. Caraca. Você tá entendendo? Então, assim, Caraca. Daniel capítulo 10, no versículo 3 e 4, que foi o que a gente leu agora. Então, por exemplo, essas são as experiências que Deus vai usando. Essa é a nova versão transformadora. Essa na versão transformadora. Então, assim, o que acontece? São as experiências que Deus vai te dando, que são experiências de testificação. Que legal. Por um tempo. A gente sabe tudo que vai acontecer nesse dia? Vou te ser sincero, eu não sei. Entendeu? Mas a gente não precisa saber tudo, cara. Sim. Mas a gente precisa saber o que Deus quer e começar a caminhar, porque o justo vive pela fé também. Não, o justo vive 100% pela fé. Abraão, quando Deus falou, sai da tua terra e vai para uma terra que mana leite e mel, meu irmão, ele não sabia de tudo. Tu acha que ele já sabia o final? Ele não sabia. Ele confiou, ele sofreu os processos e o caminho foi se desdobrando diante dele. O pastor Daniel lá do Recreio, uma vez ele me ensinou uma coisa que eu guardei isso no meu coração. Ele falou assim, o Digão, muitas das vezes caminhar pela fé é o seguinte, cara. Deus, ele pega, ele bota um caminho, imagina um caminho assim, ele tá meio escuro, ele não tem nada, ele tá escuro.
Mas aí acende uma luz no chão assim e você sabe que tem que dar o passo naquela direção. Então tu levanta o pé e pisa. O outro Deus não acende a luz. Tipo assim, mas tu sabe que é aquela direção. Pela fé tu tem que levantar o pé. Sim. E até o final dele Deus vai acender e vai caminhando. Porque assim, tem coisas que Deus ele te diz pra onde ir. Mas você vai precisar ter coragem. Você vai precisar ter ousadia, cara, pra poder ir pra aquele momento. Entendeu? Então é isso. Mais ou menos por aí. Tem alguma outra que você quer? Não, acho que é isso aí. Acho então que a gente... Foi um assunto... Foi muito bem abrangido aqui, né? Sim. E acho que deu fácil entendimento a todos. Acho que agora a gente pode caminhar pro fim. Querer saber se vocês têm alguma mensagem para dar pra galera aí. Uma mensagem final, se vocês querem falar mais algum tema, se tu quer fazer mais alguma pergunta. Não. Quer, Vi? Pode falar. Não, acho que a gente foi falando no decorrer, né? É assim, cara, viva isso, né? A gente falou muita coisa. Uma vez eu ouvi uma frase que assim, a gente lê muito, falando sobre oração, né? A gente lê muito, a gente fala muito, a gente conhece muito, mas a gente faz pouco. E a gente precisa isso ser uma verdade pra gente, sabe? Ser uma realidade. E é um complemento, né? A vida de jejum, de oração, a palavra, a gente precisa praticar isso. A gente falou aqui, deu um exemplo, né? Casados, né? É muito bom quando a gente... Claro, obviamente, que ele tem os momentos que o Espírito chama ele para fazer jejuns específicos, mas é muito bom também quando a gente tá junto nisso, a gente faz juntos, né? Tem momentos que o Espírito chama a gente para fazer o mesmo voto, isso é muito bom. Orar juntos, né? Acho que a gente precisa desenvolver isso e é isso aí, acho que viva isso, né? Isso precisa ser uma realidade pra gente. O que eu deixaria complemento do que ela falou. Você foi até uma vez lendo um livro, né, do Leonard Ravenhill, e ele falou sobre isso, né? Ele falou, cara, você pode ter uma biblioteca sobre determinado assunto, e esse assunto ele pode ser até sobre oração ou sobre jejum. É a mesma coisa que a gente ter um acervo muito grande sobre saúde, né? Sobre qualidade de vida, isso tudo, mas se você apenas ficar numa cadeira sentado e você ler, aquilo não vai aquilo não vai ter o poder prático na sua vida. Sim. Então, toda literatura do mundo, por mais complementadora que ela possa ser, sobre oração e sobre isso, ela é, como a Vi falou, ela é uma gota comparada a você praticar, a você ser isso, a você fazer isso, né? Isso que é importante, adquirir essa prática. O que eu sinto assim de deixar, gente, olhem a palavra como tem sido ensinado nessa igreja. Cara, olhem para Jesus. Veja como Jesus viveu. Veja como a palavra nos instrui. Se nós estivermos alinhados com a palavra de Deus, com aquilo que está escrito, uma vida alinhada com isso aqui, você pode ter certeza, nós vamos reduzir grande parte de problemas que nós temos. Entendeu? O padrão está dentro dessa palavra. A gente precisa seguir o caminho que ele nos ensinou. A nossa cultura precisa ser a cultura de Jesus. A nossa maneira de falar precisa ser a maneira de falar de Jesus. A nossa maneira de lidar, de se relacionar com Deus precisa ser a maneira que Jesus se relacionou com Deus. Entendeu? A igreja primitiva, ela não tinha Bíblia como nós temos. Mas ela tinha o quê? Os ensinos que Jesus deixou aos seus apóstolos. E os ensinos, eles tinham a ver com o que Jesus ensinou e com o que Jesus praticou junto com eles. E eles estavam fazendo isso, gente. Enquanto eles estavam fazendo isso, cara, eles foram muito abençoados, né? Porque permaneceram nele. É o que eu falo para todos que estão nos ouvindo. Permaneça em Jesus. Aproxime sua vida de Jesus. Eu volto a falar. Eu acredito que para esse tempo, certo que Deus tem um grande comissionamento de envio nesses últimos dias, de que o reino seja pregado, de que o evangelho seja pregado. Meu irmão,
é hora dos soldados se posicionarem. Entendeu? É hora da gente, cara, vestir a camisa e aí eu volto que eu tô no começo. Se você quer viver um envio e quer cumprir uma missão como a missão de Jesus, Hebreus 5:7. Durante seus dias na terra, ele ofereceu súplicas, ele estava com Deus, ele estava buscando ao Senhor nesses lugares, sabe? Sim. Jesus, ele muito diferentemente, às vezes, de nós fazemos algo assim, talvez grande, né, para o Senhor. Assim, cara, você faz algo que, assim, cara, foi maravilhoso. Jesus fazia milagres, cara, extraordinário na sua vida, algo, nossa, surreal, como no Evangelho de João 6. A multiplicação dos pães e do peixe, cara, foi algo incrível. O que aconteceu? Você imagina, milhares de pessoas sendo alimentadas. A palavra de Deus fala que ele terminou aquele milagre, ele não ficou assim, com aquele senso assim, pô, tá missão feito, cumprida. Tipo assim, arrebentei. Sabe o que ele foi fazer? Ele foi para o monte orar. Mano, por quê? Esse era o lugar de descanso dele. Nós ainda estamos encontrando porque a gente não atravessou a barreira, mano. Então a gente olha isso com muita dificuldade. Mas se nós chegar, sabe, o que Jesus conquistou para nós alcançarmos esse lugar, você pode ter certeza. Você sempre vai estar vivendo essa vida de dependência com Deus e não vai ser um peso. Pelo contrário, vai ser o teu descanso. Vai ser o teu refúgio no Senhor. Amém? Acho que é só isso. Amém. Eu já falei demais. Amém. Pode. Só após todos esses ensinos, todas as experiências compartilhadas e todas as instruções que a gente recebeu, eu não posso deixar de pedir para você compartilhar isso com mais alguém. Sabe, foi um privilégio ter você aqui, pastor, foi um privilégio. Perdão, gente, por qualquer coisa. Privilégio enorme ter a senhora aqui, pastora. Acredito que é um privilégio também para quem está nos ouvindo. E também compartilha, cara, com mais alguém, nos grupos da sua família, comenta, deixa seu like aqui. E até mesmo se você vê um corte desse podcast aqui no nosso Instagram, também compartilha para que a mensagem chegue em mais pessoas. A gente fica por aqui e até a próxima. Valeu, muito bom ter você aqui conosco.